brutalidade do mundo de One Piece é uma das coisas mais insanas que eu já vi realmente em uma obra. Quando eu falo de brutalidade, é bem possível que na mente de vocês, né, já venha algo como, por exemplo, Invencível, The Boys, Chainsaw Man, talvez até Berserker, né? Só que não é isso que eu tô falando. Não tô falando da violência física, né? A brutalidade da violência física, o gore. Não tô falando disso. Tô falando da brutalidade do racismo, a brutalidade do preconceito, a brutalidade de não ser forte o suficiente, a brutalidade de uma guerra. Esse tipo de brutalidade que eu tô falando, na minha opinião, o One Piece sabe trabalhar muito bem e simplesmente deixa no chinelo outras obras que tentam também fazer isso, mas não conseguem. Claro, nessa casa você gosta desse tipo de vídeo aí, por favor, né, cara, já se inscreve, deixa o like, comenta aí pra mim qual que é o seu anime favorito ou obra favorita, né, porque quem sabe eu posso fazer, né, um vídeo igual esse falando aí da sua obra favorita. Por mais que o One Piece tem assim, né, cenas muito brutais, né, de violência física, meio que o Oda, Eiichiro Oda, ele não queria realmente chocar o público dele mostrando isso, né, mostrando o gore que nem outras obras fazem. Ele queria chocar o seu público de outra forma, mostrando a brutalidade do mundo em si que ele construiu. Já podemos começar a falar, né, tanto do racismo, preconceito, até mesmo, né, da escravidão, que é uma coisa que praticamente sempre teve presente, sim, no mundo de One Piece. Aonde meio, cara, é uma coisa muito nojenta, velho, porque o racismo, preconceito, até mesmo a escravidão, não é feita apenas pelos Tenryubits, né, que a gente conhece, que são, né, são um bando de arrombado, né, essa que é a verdade. Né? Tipo, não são feitos só por eles, porque muitas vezes quando a gente assiste, a gente só se lembra deles, né? A gente só, na nossa mente sempre vem eles, né, que fazem essas atrocidades, só que não são só eles. Cara, praticamente toda a sociedade aprendeu a agir assim, sabe? Cara, é bizarro. Eu me lembro da cena da Koala, quando a Koala ainda é uma criancinha, onde né, um tritão, olha só, né, o tritão vai lá e traz ela de volta pra casa pra mãe dela. Só que o que acontece? Os moradores daquela vila lá, cara, simplesmente ligam pra marinha. Porque viram um tritão à solta, tá ligado? Tipo, cara, olha só, pra você ter uma ideia, moradores normais, nem eram tipo nobres, tá ligado? Eram moradores normais que aprenderam a agir assim. E se virem um tritão à solta e tal, tinha que ligar pra marinha, porque, né, é um bicho perigoso. Pô, só que não é, cara. Pô, um tritão é como qualquer outra pessoa, velho. Só muda a aparência, velho. Porra, por conta que eles vivem embaixo da água, então eles têm que ter uma aparência diferente pra sobreviver lá. Pô, quilômetros e quilômetros lá de profundidade embaixo da água. Mas é apenas isso. Até mesmo o sangue deles é igual ao nosso. E a própria escravidão, cara, tipo, é uma coisa que fica muito mesmo evidente no mundo de One Piece, é lá no arquipélago Sabaody. Onde, cara, quando eles chegam no Chapéu de Palha, chegam lá, eles vão visitando os lugares e tal, os caras, chega um momento que eles, cara, começam a ver coisas muito nojentas, cara, tipo, bizarras, velho, cara, que era literalmente pessoas de todo o tipo, de todas as raças possíveis, sendo vendidas como escravas, tá ligado? Não, tipo, ainda por cima tinha um leilão, tá ligado? Não, só pra você ter uma ideia, tinha um leilão de escravos, cara, onde eles leiloavam realmente escravos, pô, tá ligado? Cara, olha só, qual desumano isso é, tá ligado? A brutalidade disso, tá ligado? Cara, tipo, o Oda, ele pensou muito bem nisso, tá ligado? Ele não queria mostrar o gore pra gente, ele não queria mostrar isso, tá ligado? Ele queria mostrar esse tipo de brutalidade que, se você realmente olhar muito bem, cara, realmente supera qualquer tipo de gore existente, velho. Inclusive, agora a gente pode ir até mesmo pra brutalidade da guerra, que aqui, cara, aqui o Oda foi gênio, porque que nesse momento ele poderia muito bem ter trabalhado o gore. Porque, cara, pô, qual é? Uma guerra em si já é muito brutal. Agora imagina, né, guerra com pessoas que têm superpoderes. E, tipo, ele poderia muito bem ter trabalhado, né, o gore. E pode-se dizer que sim, ele trabalhou um pouquinho ali, tal, né, só que não tão absurdo. Por quê? Porque, como eu disse de novo, ele trabalhou outra coisa que choca muito mais. Cara, que são as pessoas que tinham famílias, infelizmente, né, de base. Não, que inclusive, olha só, o Oda chocou a gente, os figurantes. Não, tipo, nem eram pessoas, tipo, importantes. Eram figurantes. Cara, que isso aqui é foda. Cara, tá lá no meio da guerra, tá praticamente no finalzinho dela. Tá literalmente no finalzinho dela, olha só. E o que acontece? Chega o Kobe lá, né? O Kobe tá correndo, e meio que, se eu não tô enganado, ele tropeça num corpo. Se eu não tô enganado. Só que daí ele pega um pingente, assim, de um soldado, e abre o pingente,
que ele vê? Vê a foto do soldado, né, com a família. E nesse momento ele se toca. Cara, que todas aquelas pessoas que estão morrendo ali, né, lutando, cara, tem família, tem esposa, filho, mãe, pai, avô, avó, estão morrendo ali. E é muito louco, por conta que a Marinha, que já poderia ter parado de lutar, por conta que elas já cumpriram sim o objetivo deles, né, que era executar o Ace e até mesmo, né, o Barba Branca. Tipo, cara, pronto, já acabou o objetivo deles. Então por que eles estão perseguindo os piratas ainda? Pô, cara, para e ajuda as pessoas que ainda podem sobreviver. Só que eles não estão fazendo isso. Vários outros soldados estão morrendo pela negligência deles. Tá ligado? Tipo, cara, mano, isso choca muito. Tá ligado? Cara, a brutalidade da guerra, sabe? O Oda literalmente mostrando a brutalidade de uma guerra sem precisar, sabe, mostrar o gore. Tá ligado? Tipo, cara, o Oda é genial. Não tem como não dizer que o cara é gênio, velho. E temos até mesmo a brutalidade de não ser forte o suficiente. Cara, que na minha opinião, essa é uma das partes mais fodas de todo o One Piece. Por conta que esse bagulho de brutalidade, de não ser forte o suficiente, né? Várias outras obras, nem é tanto anime. Assim, né? Tem também várias outras obras em si, meio que fazem isso também. Ele de literalmente fazer a desconstrução de um herói, né? Mostrando que ele não é forte o suficiente, para então, né, ele crescer ainda mais. Só que, a minha opinião, o Oda, ele fez isso tão bem, mas é tão bem, cada detalhe planejado, cara, que, cara, é sensacional. Por conta que, cara, praticamente toda a jornada do Luffy, desde o arquipélago Sabaody até o finalzinho da guerra, é literalmente a desconstrução de herói do Luffy, tá ligado? Dele não ser forte o suficiente. Porque todo o tempo, todo mundo literalmente esfrega a cara do Luffy no chão, mostrando qual fraco ele é pro mundo de One Piece. E todos esses momentos, né, praticamente do Luffy tendo a sua cara esfregada no chão, foi fazendo que todos os objetivos dele, todos os sonhos do Luffy, tal, por mais, né, que o sonho principal do Luffy seja ser o rei dos piratas, né, mas cada momento assim fez com que, aqui ó, a força do Luffy, né, fosse cada vez diminuindo mais, até que finalmente chegasse, né, infelizmente, a morte do Ace, que aí foi tipo o ápice do Luffy, onde ele não aguentou mais, tá ligado? Ao ponto, tipo, isso é bizarro, tá? Ao ponto dele dizer, pela primeira vez, cara, que ser o rei dos piratas era um sonho, tipo, por que ele pensou nisso? Tá ligado? Tipo, pela primeira vez, o Luffy ele fraquejou, ele realmente desistiu do sonho dele. Tipo, cara, é bizarro isso, tá ligado? Porque, não, inclusive também aqui entra o fato de que o Luffy, ele é um personagem tão bem construído, pode não parecer, tá? Mas o Luffy é um personagem tão bem construído, quando tu que tá assistindo ou lendo o mangá, tipo, tu vê o Luffy falando isso, tá ligado? Que, cara, ele falando isso, cara, ele não quer mais ser o rei dos piratas, cara, dói, cara. Tipo, dói em ti, velho. Porque, cara, a gente sempre viu o Luffy com autoestima e tal, dizendo que vai ser o rei dos piratas, e quando tu vê a brutalidade dessa cena, dele dizendo que não quer ser o rei dos piratas, velho, porque o que ele pensou nisso, já que ele não conseguiu nem salvar o irmão dele, cara, tipo, dói em ti, tá ligado? Não quer ver o Luffy falando isso. Então, cara, é lindo, velho. Esse tipo de brutalidade, cara, que o Eiichiro Oda criou pro mundo dele é insano, tá? Não importa, cara. Pode colocar qualquer tipo de gore. Ah, mas tem um gore pro cara partindo no meio, o cara no meio e tal. Tem uns gore de Mortal Kombat e tal. Não importa. Esse tipo de gore, cara, supera qualquer tipo de coisa, tá? Esse tipo de brutalidade supera qualquer tipo de gore. Não importa, tá? É insano, velho. E Eiichiro Oda criou um mundo totalmente brutal, sem precisar, né, colocar aquela porcaria de gore o tempo todo. Mas aí, agora eu quero saber de você qual que é o momento mais brutal de One Piece
pra você, hein? Pode comentar até mesmo cenas de gore, tá? Não tem problema, por mais que esse não seja o tema do vídeo, mas pode comentar aí também, tá? Beleza? Comenta aí pra mim, que eu quero muito saber, né, a opinião de vocês, e também quero saber, né, qual que é o nível de fã de One Piece de vocês, beleza? Então, agora, né, pro final do vídeo, eu só posso dizer isso aqui, ó. Tchau!